E aí galera, beleza? Aqui é o Jordão. O vídeo de hoje é sobre um cara incrível que vocês precisam conhecer, o Gustavo Caetano, o fundador da Sambatec. Ele acabou de lançar um livro chamado Pense Simples. E você vai conhecer ele através de uma entrevista que a gente fez ontem. Todo santo dia eu estou entrevistando algum maluco, alguma doida que vocês precisam conhecer. É o Talk Show Jordânico. E aí essas entrevistas de quase 1 hora de duração, todo dia eu coloco dentro da Universidade Biz Revolution, a UBIZ, Universidade Biz Revolution, que é um troço aí, velho, que você vai assistir meus cursos online, entrevistas, o Epicentro, Hollywood CEO, vai ter mentoria comigo a cada 15 dias em grupo com a galera que assina. Então, quer estar mais próximo de mim ainda e pegar conteúdo mais incrível ainda, assina aí a Universidade Biz Revolution. Sabe quanto custa? R$ 50 por mês. Deveria custar 5 mil. Mas eu cobro R$ 50 por mês, é o preço, cara, é o preço de uma coxinha, de uma empadinha e de uma tubaína do metrô Belém aqui em São Paulo. Só vai deixar ser mais gordo, mais burro e mais lento. Então para de gastar dinheiro com essas porcarias de consumo e vem produzir comigo. Assina na Universidade Biz Revolution, R$ 50, cara. Eu deveria cobrar 5 mil, eu cobro R$ 50. Deixa de ser miserável. Sai do 0800 do YouTube, cara. Sai do 0800, porque se você acha que o que eu tenho aqui, o melhor que eu tenho tá no YouTube, você está viajando. Você tá viajando, você não sabe ainda. Assina aí, Universidade Biz Revolution. É a Netflix para vendedores. É tipo a Netflix para vendedores. Porque você paga R$ 50 por mês e cancela quando você quiser. Beleza? Se tiver uma porcaria, cancela, cara. Dá um pé na minha bunda, cancela. R$ 50 por mês. 50. E se você não tem cartão de crédito, que está quebrado, usa boleto, cara. Você pode pagar com boleto, beleza? Assina com boleto. Quer mais o quê, cara? Assina com boleto. R$ 50 por mês. Todo dia vai ter uma entrevista com um cara incrível, com uma maluca, como o Gustavo Caetano, que vocês têm que conhecer agora. Assiste aí. 1 hora de insights incríveis. Pega o papel, anota aí. Assiste aí, Gustavo Caetano. Valeu, até mais! E aí galera, beleza? Aqui é o Jordão, bem-vindos aí a mais um Talk Show Jordânico. Hoje aqui, com o maior prazer, recebo aqui o Gustavo Caetano da Sambatec, o cara que foi considerado aí, algumas revistas de fofoca chamaram de Mark Zuckerberg brasileiro. Bom, eu preferia ser chamado de Brad Pitt brasileiro, né, do que Mark Zuckerberg brasileiro. Mas beleza, às vezes tem uns nerds aí que preferem, mas tranquilo. Então, boa tarde para todo mundo que está aí assistindo esse talk show. Com o maior prazer recebo aí o Gustavo Caetano. Fala aí, Gustavo, sem mais delongas, se apresenta pra galera, conta aí quem você é, caso alguém ficou congelado nos últimos 15 anos e não soube o que tá rolando. Então, se apresenta aí, fala quem é você, quem é a Sambatec, de onde você veio, para onde você vai. Fala aí. Beleza, Jordão, primeiro um prazer estar aqui com você, uma honra, você sabe que eu tenho uma admiração grande pelo seu trabalho, pelo que você faz. Eu fundei há alguns anos, né, bem há alguns anos, eu fundei a Sambatec, que na época era Samba Mobile, né, e aí tem uma história engraçada, porque eu comecei a Samba... Por que Samba? Porque se eu tivesse aberto esse negócio aí, ia chamar Metallica Tech, né, ou Rock isso. Tech, você gosta de samba, é isso? Eu gosto mais de rock também, Cara, eu quis no começo montar um negócio com cara de Brasil, assim, porque na época o Brasil não tinha uma imagem tão ruim como tem agora, né, mas na época que eu montei, já que a primeira empresa que eu montei era a Samba Mobile, que era uma empresa para trazer joguinho, né, para o Brasil, joguinho de celular. E aí eu falei, pô, eu quero uma empresa com um nome bem brasileiro, assim, para de cara deixar claro quem a gente é, onde a gente está. E aí que surgiu a Samba Mobile e depois Samba Tech, né, que é uma mistura de um negócio aí do brasileirão com tecnologia, com esse mundo novo, né? Então foi legal, foi uma mistura interessante que deu certo no começo. Hoje, não sei se eu botaria esse nome não, tá? Muito brasileiro. O brasileiro nós estamos queimados lá fora. Chega para falar com o gringo, o cara tá fugindo do Brasil. A galera, os gringos gostam de samba, né? O problema das mulheres que samba, sei lá. Com certeza. E aí, cara, eu fundei a Samba quando eu estava na faculdade ainda, né? Eu tive uma oportunidade, aí, Jordão, não é legal, porque eu tinha 19 anos, comprei um celular colorido, tentei baixar joguinho para celular, não tinha nenhum joguinho para baixar. Falei, cara, se eu quero comprar um joguinho, não tem ninguém vendendo, vou ver quem faz isso fora do Brasil. Fui no Google, achei uma empresa na Inglaterra, uma na França,
comecei a mandar e-mail para os caras da Inglaterra falaram, Gustavo, faz um plano de negócio e traz aqui pra gente, vamos ver, cara, se a gente entra aí no mercado com você. Eu tinha 19 anos, peguei um avião, fui para Londres, levei um plano de negócio para os caras, mostrando que o Brasil era a bola da vez. Isso era 2004. Falei assim, cara, vocês têm que entrar no Brasil agora, porque nós temos uma oportunidade única lá. Tá todo mundo migrando de celular preto e branco para colorido, e na hora que essa galera migrar, muita gente vai querer comprar joguinho para celular. E eu tava blefando, que eu não tinha trabalhado nessa indústria, não conhecia nada disso, só tinha lido isso em revista. E aí os caras gostaram, falaram, Gustavo, você não volta para o Brasil sem assinar um contrato com a gente. Eu assinei, fiquei uma semana em Londres, assinei um contrato em que eu podia ser o representante, o reseller deles aqui, né? Revendedor deles aqui na América Latina. Os caras tinham 2.000 jogos, eu voltei para o Brasil, cheguei no aeroporto, liguei para o meu pai, porque eu não tinha dinheiro para começar o negócio, eu era estagiário e tal, ganhava pouquinho. Falei, pai, me apresenta para um cara rico. Meu pai me apresentou, hoje chama investidor anjo, né? Mas na época era um homem rico mesmo. E aí, pô, fui lá e tal, apresentei a ideia pro cara, um empresário lá do Sul, lá de Floripa, e o cara botou $100 mil para eu começar esse negócio. E aí que surgiu, então, a Samba Mobile, né? Que a ideia era vender para as operadoras os joguinhos, mas um modelo de divisão de receita. Eu chegava para uma operadora tipo a Oi ou a Claro, falei, Oi, quantos jogos você tem? Tenho 50. Pô, tem 2.000 jogos, cara. Aí eu, como é que eu compro isso aí? Eu falei, não compra não. Pensa o seguinte, tudo você vender, 50% é seu, 50% é meu. E aí a gente faz revenue share, divisão de receita. Pô, fechei com a Oi, fui na Claro, falei, claro, a Oi fechou, a Claro não, também quero. Fui na TIM, falei, pô, a Oi e a Claro fecharam, aí a TIM entrou e a Vivo entrou. Um ano depois a gente abriu um escritório em Santiago, no final do ano, em Buenos Aires. E do México para baixo, todas as operadoras compravam joguinhos da gente e vendiam para os seus clientes. A gente foi o primeiro, aí foi first mover nesse mercado de joguinho para celular aqui no Brasil. Mas, depois deu tudo errado, mas pode te contar. Você, o cara do Sul, o gaúcho aí, sei lá, te deu $100 mil, é isso? Isso. Correto. Botou $100 mil de investimento na Samba. E numa época que ninguém falava de investimento anjo e tal, né? Você fez o que com esse dinheiro? Eu aportei. Então, primeiro eu não tinha. Lembro, então, eu contratei um monte de estagiário. Pra você ter uma ideia, a gente saiu de 3 estagiários no começo para 40 estagiários. Eu tinha estagiário vice-presidente, estagiário diretor e tal. Aí depois eu regularizei. Mas, e a gente, principalmente vendas e marketing, porque a gente não tinha, a gente tinha zero de desenvolvimento, né? Tudo que eu fazia era trazer um joguinho dos caras, empacotar isso e entregar para as operadoras. Basicamente, nosso grande desafio nesse começo era vender, porque eu já tinha produto pronto, então eu precisava vender para mais operadoras e tal. E aí eu pegava ônibus aqui em Belo Horizonte, viajava a noite inteira, chegava em São Paulo, dormia na casa de um amigo lá no sofá da casa dele de 7 às 9 da manhã e fazia reunião, 5, 6 reuniões um dia e voltava para BH. Então, fiz isso durante muito tempo, eu fui o vendedor aí à frente da Samba. Né? Em quanto tempo acabou 100 mil? Não, até que durou, porque na verdade a gente não tinha ideia se a gente ia precisar ou não desse dinheiro. A gente, em um ano, a gente já estava break-evado, retornando. Mas o que foi o problema? O problema foi depois, porque aí a gente começou a crescer a estrutura, abrimos escritório em Santiago, abrimos escritório em Buenos Aires e tal. E 2 anos depois a TIM me chama para conversar e fala, então o Samba ganhando muito dinheiro. Então não é mais 50-50, agora é 30% o Samba, 70% o TIM. O que estava acontecendo ali é que a gente estava perdendo valor, né? Que era valor no primeiro momento para a operadora, de, pô, esse cara tem 2.000 jogos. 2 anos depois todo mundo chegava lá, tem 1.000 joguinhos, tem 500, sei o quê. O operador falou, não precisa desse cara mais. Então agora a divisão de receita é outra. E eu voltei para trás e falei, cara, eu reinvento esse negócio, ou a gente vai ser esmagado, porque eu vendia para 4 grandes operadoras aqui no Brasil, que se o cara falasse, não, cara, não quero mais, meu negócio acabava. O cara, cada uma desses operadores tinha 20, 30 milhões de clientes, né? E eu precisava, na época não tinha Google ou Apple que eu podia vender via a App Store deles. Eu precisava de um player tipo operadora para fazer a bilhetagem local e tudo mais. E aí que a gente passou a repensar que para onde a gente devia seguir. E aí uma das coisas que veio na minha cabeça é que o mundo ia caminhar para vídeo. E que as pessoas, à medida que tivessem mais banda de internet, iam ver mais vídeo. Isso era 2007. Mas
Que hora que você teve essa sacada aí do vídeo? Então, quando eu tomei essa pancada das operadoras, eu voltei e falei, cara, a gente tem que reinventar, nós temos que ver para onde o mundo vai. E eu comecei a buscar o que era tendência. Tinha sócio? Um dos Não, estagiários que virou sócio? eu e o estagiário, a gente sentamos num final de semana no sítio de um e começamos a pensar para onde esse business podia caminhar, porque a gente não estava, a gente não estava seguro de que o caminho que a gente tinha era um caminho que ia levar a gente, sei lá, ia durar mais 1, 2 anos e esse negócio ia acabar. E aí nós começamos a fazer brainstorm e uma das ideias que veio é vídeo. E a gente pensou, cara, por que a gente não cria um YouTube para vender para quem não quer usar o YouTube? Então imagina, por exemplo, a emissora de televisão, que foi a primeira que veio na nossa cabeça. Pô, vamos focar nas emissoras, vamos vender uma plataforma para a emissora para ela criar o seu próprio YouTube. Porque a gente imaginava que a Globo, por exemplo, ia querer botar todo o conteúdo dela no YouTube. Ela ia querer ter o YouTube dela. E a gente ia ser essa solução white label, né? Tipo assim, que ela ia criar com a cara dela e tudo mais. E aí, cara, eu não sei programar, eu contratei um japonês, falei, Japinha, tá vendo esse site que chama YouTube? Ele, tô, tá, então, copia ele pra mim e muda a cor. Aí ele tem o YouTube vermelho, ele fez o YouTube azul. E eu falei, agora eu vou levar isso pra quem não quer usar o YouTube. Eu tava lendo uma revista, e tinha lá uma revista chamada Teletime, né, que é de televisão, tecnologia e tal. E eu fui estudar sobre esse mercado, o que é mercado de televisão, o que esses caras usam, pra onde esses caras estão indo. E tinha uma mulher da Band lá, Jordão, chamava Silvia Saad. Eu falei, cara, o dono da Band chama Johnny Saad. Essa mulher Silvia Saad, capaz que é meio parente dele, né? Vou mandar um e-mail para essa moça. Aí comecei a tentar mandar e-mail para ela, Silvia.Saad, S. Saad, Silvia Saad, tudo junto e tal. Eu falei, esse pessoal é muito rico e tal, conhece muita gente, não sabe se me conheceu, vou mandar um e-mail como se ela me conhecesse. Aí eu mandei um e-mail. Oi, Silvia, tudo bem? Como é que tá seu irmão, o Johnny e tal? Pô, eu queria te apresentar, né? Uma plataforma de vídeo. Aí deu 2 dias, volta um e-mail dela. Oi, Gustavo, tudo bem? O Johnny mandou um abraço. Mas eu queria te dizer que eu cuido só da parte internacional do Grupo Bandeirantes, mas vou te apresentar para quem cuida disso aqui dentro. E eu fui falar com a Lisbeth, lá, diretora de TI e tal, e ela adorou. Falou, pô, nesse momento é a hora que a Band está pensando em internet, a gente não sabe como ir para a internet, e você trouxe uma solução que eu acho que faz todo sentido para a gente. Fizeram um monte de teste e acabaram comprando a solução. Só que eu vendi um protótipo. Você tinha quantos anos aí, nesse dia? Aí eu já tinha uns 22. Eu vendi um protótipo para eles, porque o japonês chegou para mim e falou, Gustavo, isso aqui é um protótipo e tal. Eu falei, não, tô de boa, vou lá vender esse treco e tal. O cara falou, mas sabe o que é um protótipo? Eu falei, não. Então, o negócio parece que funciona, mas não funciona. Ele só vai clicar onde eu tô falando. Qualquer coisa que você clicar fora vai dar pau. Eu falei, não, beleza, vamos tentar. Aí eu fui lá, fiz o scriptzinho certinho e tal, e a Band comprou, gostou da ideia, queria seguir e tal. E aí eu falei, putz, agora eu preciso fazer, né? Preciso entregar, acabar de entregar. E aí eu fui atrás de mais dinheiro. Fui atrás de um fundo aqui de Belo Horizonte e um fundo da Califórnia. E esses caras aportaram 5 milhões para a gente criar esse mercado criar essa plataforma de vídeo num primeiro momento para as emissoras de TV. Aí 1 ano depois a gente tinha 8 das 10 grandes emissoras. 2 milhões de cada um? 2 milhões e meio de cada um, né? Isso. Pô, isso é bom de fazer plano de negócio, então. Quem fez a plano? Você. Eu e um cara que trabalhava comigo, a gente tinha 300 mil de faturamento nessa empresa e fizemos um valuation de 12 milhões nesse primeiro momento. Então, a gente, cara, a gente não conhecia nada desse mundo, nem de startup, porque isso aí era 2007. E quando a gente começou a captar e tal, a gente fechou o deal em 2008. E aí, ninguém falava disso, não tinha esses livros Lean Startup, Venture Capital e tal, tinha, sei lá, 3 Venture Capitals no Brasil, e os caras, a maioria, investiam em empresas de cimento, empresas de exportar limão e tal. E aí a gente conseguiu captar esse dinheiro. 1 ano depois a gente pegou 8 dos 10 caras grandes de mídia no Brasil. Globo, SBT, Band, Record, Abril e IG, na época que era forte e tal. E aí a gente criou uma estratégia aqui dentro que a gente entendeu, Jordão, que se a gente focasse, a gente ia entender a fundo o problema do cliente e aí a gente poderia dominar aquela categoria e ir para a próxima. E a gente criou uma teoria aqui chamada de pinos de boliche, que vamos derrubar um pino de cada vez, ao invés de a gente focar em todos os pinos, vamos derrubar o primeiro pino, aí pegamos grupo de mídia, pegamos 80% do mercado, aí derrubamos esse pino, fomos para o outro mercado que a gente achava que tinha muito uso de vídeo, que é a educação.
Então a gente pegou a Croton, que é a maior empresa de educação do mundo, né, tem 2 milhões de clientes, toda a parte de ensino à distância a gente faz, e depois a gente pegou 4 das 5 maiores de educação. Aí depois fomos para outros mercados, pegamos a Localiza, maior empresa de aluguel de carro, depois outros menores, o Boticário, maior empresa de franquias, depois outros menores. Então quando você vai, o Cruzeiro, né, maior clube de futebol, depois outros menores. Então sempre a gente vai atrás do grande, né, e depois a gente desce para os outros que a gente acha que entendeu o problema a partir do grande. E aí tem um caso interessante, eu não estou deixando de você perguntar nada, mas tem uma coisa interessante que a gente percebeu no meio do caminho, é que se a gente, nós como startups, a gente sempre que vai lutar por uma conta, que vai brigar por uma conta, a gente briga na outra ponta por medo, incerteza e dúvida. Que é assim, o cara, IBM, quando vai concorrer com a Samba por uma conta grande, ela fala assim, pô, você vai usar a IBM, que é grandona, que tem o case da Fox, da CNN e tal, ou você vai usar a Sambatec? Né? Então ela gera medo, incerteza e dúvida em quem vai comprar. E a gente descobriu com o tempo que para combater isso, né, uma startup, no nosso caso, a gente usou muito, a gente precisa de endosso e reputação. Endosso é quem usa você. Então quando eu cheguei para o mercado de educação e falei que 8 das 10 maiores empresas de mídia que usam muito vídeo são nossos clientes, o que a Croton pensa? Cara, como que eu vou falar não? Se a Globo usa, que não, isso não é meu core, eu não vou usar. E aí, quando a gente foi para o mercado pro corporativo, a gente usou a mesma coisa. Então, endosso é importante e reputação, que é quem está falando de você, o que eles falam de você. Então, essa parte também de criar uma marca forte para vídeo, que é o nosso foco, foi importantíssimo para a gente conseguir conquistar o mercado. E você também chegou na frente, né? Quando você foi na Bandeirantes, a IBM não estava visitando eles, né? Só tinha meio que você também, né? Só a gente. E a gente, na verdade, quando você é first mover, né? Tem um problema grande que a gente tinha, que era de convencer o cara, no nosso caso, da nossa solução, ou de nuvem. A gente tinha que explicar para o cara por que ele tinha que subir um vídeo para nuvem, porque 2007, 2008, ninguém falava de nuvem ainda. Então o cara, mas vou botar meus arquivos na sua nuvem, onde fica a nuvem? Aquela história toda que a gente passou e que hoje é muito natural. Na época a gente tinha que explicar isso, então foi uma dificuldade grande também, mas tem uma vantagem de ser first mover, que é, uma vez que fincou bandeira, é muito difícil o outro entrar, até porque a gente passa a ter muito mais escala, né, eu compro muita banda hoje por ter essa quantidade de clientes, que faz com que eu pague menos, né, pela banda e tal, e é mais difícil um novo concorrente entrar nesse mercado. E quais são os números da Samba hoje? O que você puder falar? Número de funcionários, clientes... Tá. A gente tem cento e poucos funcionários, 280 clientes, a gente deve crescer esse ano 45%. A gente teve outras empresas debaixo da gente, então a gente acabou de vender a Samba Eds, que era uma empresa nossa, um spin-off nossa, né, uma empresa que saiu debaixo da Samba, virou uma empresa independente, e ela foi comprada pela RBS, né, pela Predicta. A gente tem a Edstream Samba, que era uma outra empresa nossa também, que é uma joint venture com um grupo inglês e que foi comprada também por esse grupo inglês, que é a Edstream, que faz envio de comerciais e tal. Então acaba que a gente tem, e agora nós estamos nesse momento criando uma nova empresa também, com um cara bem conhecido aí do mercado, logo vocês vão saber, mas também nessa pegada, assim, a gente entende que tudo que não é nosso core direto, a gente precisa tirar do negócio para a gente continuar focado em fazer soluções inovadoras para o nosso mercado. Mas você chegou a ter você acabou criando outras empresas, isso. Mas agora já se livrou delas, para focar no vídeo. A gente acabou de vender, exato. Mas eram empresas independentes, assim, no caso da Samba Eds, por exemplo, eles tinham 5 investidores, a iBricks era uma, que é um fundo de investimento, tinham 2 de Israel, tinham 2 americanos, então a gente era bem, mas bem você mais ia independente. Você ia lá. Mas às vezes você ia lá. Eu era do conselho. Mas ela tinha um CEO que era um diretor da Samba, que eu botei lá para ser CEO, tinha ação da companhia e tudo mais. Mas rodava de maneira 100% independente. E a Samba é só para galã, é só para Rede Globo, Cotro e tal? Ou é para mim? Ou é para, sei lá, a Litéia que está assistindo, o Leonardo que está assistindo, o Carlos... O Legal. vídeo, na sua opinião, o vídeo, como
como que uma micro, pequena, média empresa deveriam estar usando o vídeo hoje? Qual a importância do vídeo para as vendas do cara hoje? Então, a sua primeira pergunta, assim, até o ano passado, a Samba era só para as grandes empresas. A gente focava realmente, a gente só tinha força de vendas field sales, né, só visitando o cliente, fazendo reunião, porta a porta e tudo mais. Um time de outbound aqui indo atrás desses grandes clientes. Então, na nossa maioria, nosso perfil de clientes era esse, ou grandes emissoras, ou empresas tipo Azul, Novartis e tal, que tem força uma força de vendas espalhada no Brasil inteiro, precisa se comunicar melhor e tal. O ano passado, no final do ano passado, a gente entendeu que mais gente estava demandando uma solução de vídeo profissional em que ele pudesse ganhar dinheiro com vídeo. Principalmente com as coisas que aconteceram no YouTube, que o YouTube está esmagando as margens dos produtores de conteúdo. A gente viu que tinha muito produtor de conteúdo que falou, não, eu vou criar o meu próprio canal, como você criou, e eu vou monetizar aí. Eu tive no ano passado com um cara da ESPN nos Estados Unidos, e ele me falou um negócio que mudou minha cabeça, que era assim, cara, se você tem um conteúdo que é exclusivo, raro, né, difícil de achar, de qualidade, né, você tem um conteúdo de qualidade, e que é relevante para a sua audiência, você pode fechar esse conteúdo que as pessoas pagam. O seu caso, por exemplo, você tem um conteúdo que é raro, exclusivo, de qualidade e relevante. Então, você pode fechar que tem gente interessada nisso. E a gente fala assim, mas eu não posso, do jeito que a gente vendia, era assim, eu dava as APIs para o nosso cliente, eu abria as APIs da minha plataforma, e o cliente ia lá e integrava com o site dele e tudo mais. Quando você vai para um público que são ou um cara sozinho, ou um médico, ou um professor e tal, o cara não sabe mexer com isso. E aí o que a gente falou? Eu tenho que empacotar tudo para ele. E a gente criou um produto chamado Samba Play, que é tipo um Netflix white label, né? Então ele permite qualquer pessoa criar ou seu produto por assinatura, ou um produto por venda de conteúdo, com um aplicativo para Smart TV, com o site, com billing, né, com a cobrança, tudo já num lugar só. Então o cara entra, ele só precisa se preocupar em colocar o conteúdo dele lá dentro. Isso aí, esse ano foi uma revolução, porque a gente tinha um vendedor de inside sales aqui, estamos com 19. Né, estamos contratando 4 por mês agora, porque a demanda é gigantesca, e aí você começa a ver que existe um poder muito grande nos nichos. Né? Tem muita gente que fala assim, mas eu sou especialista em, por exemplo, uma mulher aqui, a tia do japonês lá, ela dava aula de japonês no YouTube. Não dá dinheiro no YouTube, porque o YouTube é feito para escalas, tem que ter milhões de views para você ganhar dinheiro no YouTube. Quem quer aprender japonês? Cara, mas tem milhares de pessoas que querem aprender japonês. Então o que ela falou, fechou esse conteúdo e começou a fazer isso fechar. Tem um cara que chama Anatomia Fácil. O cara disseca cadáver secar o cadáver no YouTube, fala, não, posso fechar. Tem um monte de estudante de medicina, de fisioterapia e tal, que querem pagar para ter aula de anatomia. Então você começa a descobrir que os nichos têm um poder muito grande, que tem um monte de gente que é especialista em coisas, tipo, sou especialista em poker, sou especialista em cavalo manga larga, a gente tem um canal aqui de um cliente nosso só de cavalo manga larga, e aí você vê que tem audiência para tudo isso. Então, o vídeo virou a melhor forma de se comunicar, só que as pessoas ainda não aprenderam que é possível monetizar com o vídeo e ganhar dinheiro com isso, porque a gente viveu num primeiro momento da internet que tudo era de graça, ninguém aceitava pagar por nada, e agora a gente está vivendo num segundo momento em que os caras falam, não, Netflix, eu aceito, é legal, tem conteúdo legal, Spotify, é cômodo para mim, é mais fácil que ficar baixando MP3 e tudo mais. Então, as pessoas do outro lado, o cliente está vendo que você resolve um problema para ele, ao invés dele, no YouTube tem de graça aula de vendas? Tem, cara, fica lá procurando 1000 vídeos, aí você vai ver um cara ruim pra caramba, aí você vai em outro, aí você vai ver um cara mais ou menos, aí você não tem uma curadoria, né? E aí eu acho que é uma grande oportunidade para quem é especialista. Legal. Fala um pouquinho sobre, tem muita gente que está assistindo, vai assistir, está assistindo, que está em alguma fase da empresa dele, no começo, no meio, e está pensando em investidores. Um monte de gente pensa isso, vou ter que arrumar investidor e tal. Que recomendação você dá para esse cara? No sentido assim, olha, só vá atrás de investidor quando você tiver assim. Quando o investidor é para isso. Tome cuidado com isso. Que dicas que você dá, você que já convive e tal, com essa turma, legal, para quem está pensando em captar investimento?
Isso. A primeira dica que eu dou é o seguinte: não coloque na sua cabeça que você só consegue crescer com investimento. Né? Todo mundo hoje virou moda esse negócio de investimento e parece que só tem solução, mas eu não tenho investimento, não tem como eu crescer. E aí você esquece que tem um monte de empresa de bilhão aí, tipo a Stefanini, por exemplo, que eu fui sócio do Marco Stefanini. Pô, a Stefanini é uma empresa de 4, 5 bi de faturamento, 20 mil funcionários e, cara, é 100% do Marco Stefanini. Eu sou sócio de uma agência, chama Raccoon, que para mim é uma das agências digitais que mais cresce no Brasil. Os caras só têm clientes gigantescos, nunca captaram R$1. São 2 caras ex-Google que saíram e não captaram nada e não precisam, geram caixa pra caramba, viraram um cara gigantesco nesse mercado, com vendas, vendendo mesmo. B2B é mais fácil, né, você monetizar através de vendas. Então, a primeira coisa é isso, assim, entender que você só precisa ir atrás de um investidor, você só deve ir atrás de um investidor se você realmente precisar, porque hoje parece que é premissa, não, para eu crescer ou para eu fazer um negócio, eu tenho que ir atrás de dinheiro. Porque quando você recebe dinheiro de investimento, Jordão, isso muita gente não vê, você perde o controle da sua empresa. Hoje eu não tenho controle da minha empresa, eu respondo para um conselho, se esse conselho quiser me demitir, ele me demite, como já aconteceu em vários negócios, você vê os empreendedores sendo retirados do negócio, o próprio Steve Jobs já foi, porque isso aí, assim, você passa a abrir mão da sua empresa e chega um momento que você tem 20% da empresa, você tem 10% da empresa, tem empreendedor que tem 1% da empresa. Então você cedeu, você virou um empregado com a ação do negócio. Então você tem que mensurar até que ponto vale a pena ou não. Até porque, a partir do momento que você levantar dinheiro, no dia 1 que você levantou dinheiro, a partir daí você está aberto a vender sua empresa. Você precisa vender sua empresa e possivelmente seu investidor vai fazer de tudo para que você venda seu negócio, independente se você é apaixonado por ele ou não, você se vendeu para o mercado. Então tipo, receber dinheiro é isso. Outra coisa só capte dinheiro na hora que você tiver certeza do caminho que você vai seguir. Experimenta a coisa antes, falha rápido, falha barato, testa a hipótese, porque uma coisa é você captar dinheiro, a captação de dinheiro ela serve para acelerar. O problema é que se acelerar mirando para o poste, quer dizer que você vai bater no poste com mais força. Então, cuidado com isso, porque você tem a falsa premissa, e eu tinha isso também, eu lembro quando, na época de joguinho para celular, que eu tinha captado $100 mil, e vi uma empresa lá do Nordeste que fazia joguinho para celular que tinha captado 4 milhões. E eu falava assim, cara, eu com 4 milhões ia fazer muito mais que esses caras fazem. Ia fazer isso, ia fazer aquilo, não sei o quê. Quando eu captei 5 milhões, eu vi que não é bem assim, porque você começa a contratar gente é caro, aí você começa a aumentar seu custo, aí você muda de escritório, aí você faz uma obra mais legal no seu escritório, não sei o que, na hora que você vê, foi embora. O dinheiro, você gastou muito mais e muitas vezes você não chegou muito mais longe. E aí você vê várias empresas que captam dinheiro e não saem do lugar, não chegaram em lugar nenhum diferente, porque se distraíram no meio do caminho, é muito fácil a gente se distrair. Então, o que eu faria hoje, se eu estivesse começando, eu tentaria ir o máximo sozinho, com dinheiro, às vezes, de anjo, uns 100 mil reais aqui, 50 mil reais, é lógico, para você conseguir ter algum fôlego ali, lógico, para sobreviver também, mas até você ter alguma coisa para vender, mas o quanto mais você puder ir sem captar dinheiro, melhor. Um exemplo legal são dos meus amigos aqui da Amélios. A Amélios captou rios de dinheiro agora, mas durante, sei lá, 6 anos, 7 anos, os caras foram sozinhos, ralando, só os dois, e na hora de captar, que foi a hora que eles estavam muito bem, eles exigiram coisas que nenhum fundo geralmente aceita. Não, comigo, se quiser entrar é assim, 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 os termos são esses, não tem interesse de captar. Porque a melhor hora de você captar, de você buscar recurso, é a hora que você não está precisando. A hora que você está precisando, a tendência desse cara te esmagar, colocar um monte de cláusula que vai ser ruim para você no futuro. Então eu tiraria um pouco desse negócio de que só dá para crescer, só dá para fazer negócio com dinheiro dos outros, que não é verdade. Dá para vender, como eu fiz lá na Band também, vende antes, capta o dinheiro, entrega depois e tal. Então faz algumas coisas assim que a própria venda te ajuda a sustentar seu negócio. Por isso que eu prefiro negócios B2B. Essa história da venda para a Band me lembrou o Bill Gates vendendo DOS para a IBM, né? Voltando, assim, tem muita gente assistindo isso aqui que quer se reinventar, quer fazer alguma outra coisa, o cara tem dinheiro e quer entrar em alguma coisa e tal.
Além do que você já falou do negócio de vídeo, que outras oportunidades você vê que existem no mercado de vídeo para alguém? Assim, o mercado de vídeo está precisando de consultores, de agências, de produtores, de escritores. Que tipo de empresa ou de profissionais o ecossistema do mercado teu aí está precisando para a galera, às vezes cai uma ficha, cara, pô, vou me dedicar a isso então. Legal. Então, para a gente tem três, a gente divide aqui na Samba o mercado de vídeo para o nosso negócio aqui em três grandes pilares. Primeiro, tecnologia. Então, basicamente, onde a gente está muito inserido, que é tecnologia para entregar vídeo, preparar o vídeo, encodar e tal. Isso é caro de fazer, não acho que ninguém deve entrar nesse mercado, não porque eu não queria ter concorrente, mas é porque, cara, a gente captou 20 milhões já no total. Então, assim, para fazer essa máquina rodar é caro pra caramba, é muito investimento em tecnologia de base, não é um lugar que eu gostaria de meu próximo negócio entrar. Tem um negócio no meio que é conteúdo. Conteúdo genérico tem demais. Conteúdo especializado tem pouco. E gente produzindo conteúdo tem menos ainda. Então, né, a gente aborda alguns caras que são especialistas, às vezes o cara é escritor de livro, best-seller e tal, e a gente vai atrás do cara, o cara fala, cara, adorei, mas eu não tenho quem faça o meu conteúdo. E eu não estou falando só de gravar, não, de filmar, áudio e tudo mais. Eu estou falando de roteiro, de pensar na estratégia, de o que esse cara tem que falar, como esse cara tem que falar, que é o que você faz, mas você vive com essa cabeça. O cara, muitas vezes, o cara não sabe nem por onde começar. O que eu gravo? Se eu quiser dar uma aula, criar a minha universidade da pamonha, o cara vai dar aula de como criar as melhores pamonhas e tal, de sabores diferentes. Cara, como é que é, entendeu? E esse roteiro, essa loja, tem muita gente querendo fazer e não consegue nem começar. Então, se você tá pensando, tem muita produtora também que tá ociosa, tipo assim, o cara só, porque ele acha que o negócio da produtora é só filmar, só gravar e tal, e editar depois, mas não é isso. Eu acho que o grande trabalho é o pré, que é a estratégia, como é que nós vamos fazer, que tipo de mensagem e tal. Então esse lado de conteúdo é muito forte. E tem um outro lado, que você já trabalhou com isso também, que é o lado de distribuição. Né? Rede de afiliado, né? Você pode ser afiliado que vende né, outros tipos de conteúdo, você pode ser um cara que é um afiliado especialista em algum assunto, por exemplo, só vendo coisas que tem a ver com melhorar vendas, melhorar isso e tal, tem faz isso bem, é uma rede dessas, mas trabalhar junto com essas redes, ou criar uma rede própria, ou criar algo que possa ajudar a distribuir o conteúdo. Porque o que a gente vê também? Tem muita gente que tem tecnologia, né, o cara vem aqui, cliente nosso, o cara tem app, tem site, tem não sei o que e tal. Aí esse cara tem conteúdo, ele fala, não, eu tenho conteúdo, já gravei, já editei, já coloquei lá, mas não tem distribuição. Ela não sabe como entregar, como é que chega nas pessoas, marketing, como é que faz um anúncio para o Facebook, para o Google e tudo mais. Então essa camada de distribuição também, que é ajudar o cara a vender, tem uma oportunidade gigantesca. Tem várias empresas que estão se especializando nisso, assim, pegar a gente, empacotar esse cara e lançar ele no mercado. E eu acho que esse aí é uma grande oportunidade também. Legal. Além daquele momento que aquele cara da ESPN, da ESPN, né, falou para você sobre o conteúdo exclusivo e tal, que deu um clique na sua cabeça, que outros momentos na tua vida você lembra de ter escutado uma coisa e deu um clique assim, você mudou a direção? Que outros momentos? Você lembra de alguma outra? Lembro, vários. Um foi quando a gente estava em momentos de dificuldade na samba e tal, e aí num primeiro momento, né, eu era muito novo, eu achava que, cara, os caras velhos não servem para nada, tipo assim, galera mais antiga de mercado, não sei o que, foda-se, a gente que é a turma nova que sabe o que é o futuro, a gente que tá com a bola toda e tal. E um dia a gente tomou uma pancada aqui na samba e eu parei para repensar e fui conversar com o investidor. Ele falou, cara, o problema é que quando você é novo, você não tem experiência e você não sabe de coisas que às vezes alguém que tem experiência já passou. Vale ouvir esse cara e tal. E aí a partir daí eu criei um advisory board, né, um board só tem o ACO da Disney, um cara que vendeu a Aquam para o Google, um cara que vendeu a RM Sistemas para TOTUS, um cara que vendeu uma mineradora e um cara que vendeu a Skin Cariol.
todos esses caras têm experiência de mercados de empresas de milhões ou bilhões e que podem me ajudar a chegar lá, porque, pô, se eu quero chegar a ser uma empresa de bilhão, eu tenho que falar com alguém que já fez, né? Tem muito atalho, eu quero ser uma empresa de milhões, eu tenho que falar com alguém. Então isso foi muito importante para mim. Uma outra coisa, uma vez que eu estava jantando com o Edson Bueno, que era o dono da Mil, que morreu há pouco tempo, eu estava com ele no jantar, ele falou assim, Gustavo, você é um tubarão nadando numa lagoa. E tubarão nadando em lagoa morre afogado. Então, cara, busca um oceano grande para você entrar. Assim, o mercado é muito restrito. E aí era na época ainda que a gente estava focado só em grandes clientes e tal. Eu falei, cara, isso você não vai chegar a ser uma empresa de 500 milhões, 1 bilhão. Então você vai ter que pensar num mercado maior. E aí que a gente começou a pensar o que a gente pode chegar para escalar mais o nosso negócio. E aí chegamos no mercado de vender para pequenos e médios. E aí uma coisa que ele me falou também, Jordão, que é muito legal, ele falou assim, Gustavo, tubarão nada com tubarão. E sardinha nada com sardinha. Se você quiser ser tubarão, começa a nadar com tubarão. E aí eu comecei a me aproximar, né, de caras tipo o Flávio Augusto, o próprio Skin Carioca, que é nosso investidor hoje aqui, que vendeu a Skin, o próprio Edson Bueno, o Jorge Paulo Lema, todos esses caras, eu comecei a ir atrás, ter mentoria com eles, conversar, ter troca de experiência e mais querendo entender o que ele faria no meu lugar. Isso aí mudou tudo também, o meu jeito de pensar. Você passa a pensar grande, porque quando você fala no meio dos seus amigos, a gente está faturando tanto, a gente fez isso, todo mundo, legal demais, sei que tal, tudo cara que também não fez. Mas quando você chega com um cara grandão e fala isso, o cara fala, nossa, só isso? Cara, mas isso é pouco demais, o que você vai fazer para crescer? Se você ficar desse tamanho aí, você vai morrer. Você fala, caramba, filho, eu achei que a gente estava bombando e o cara joga a gente lá embaixo. Então, mas é isso, assim, você vê, né, muitas vezes quando você fala só com gente que é pior que você, não pior, né, nesse nível, mas assim, que está começando, que tá coisa, todo mundo bate palma para você, mas você ali você não está vendo a realidade, né? Quando você fala com caras que já fizeram coisas muito grandes, você vê que o que você faz é peanuts, né, perto do que existe possibilidades, e isso te força a subir muito mais. Então esse foi um outro segredo, um outro macete também que eu aprendi que mudou minha cabeça. E aí com o Lehman, né, só um negócio, fiz uma mentoria uma vez com o Lehman, o Jorge Paulo Lehman, e ele falou, eu perguntei para ele, ô Lehman, direto a Samba é abordada por empresas que querem comprar o nosso negócio, querem nos comprar e tal. Qual que é a hora de vender? Ele falou, nunca. Nunca venda. Aí eu falei, pô, mas como assim? Eu falei, cara, enquanto você estiver crescendo, estiver continuando, o negócio estiver indo, vai. Porque cada dia que ele continua, sua empresa vale mais. Eu falei, pô, mas nunca vende, você já vendeu a empresa também. Eu falei, não, pois é, mas tem um porém. Venda quando ou você não gostar mais do seu negócio, tô de saco cheio, não quero mais trabalhar e tal, ou quando você vê que o seu negócio vai desabar, né, tipo, não sei o que vai dar lá pra frente e tal, ou quando é uma proposta que você fala, cara, isso aqui é algo que é muito mais do que eu vou conseguir nos próximos 10, 20 anos e tal. Mas isso mudou também muito a minha cabeça, Jordão, porque isso também é outra coisa que é muito que é da nossa indústria, assim, desse mundo de startups. Todo mundo cria um negócio pensando em vender. E a partir desse momento eu parei de pensar em vender e falei, cara, se eu criar um negócio para ser vendido, possivelmente ele não vai ser. Porque ele não vai ter cultura, não vai ter base. Se eu criar um negócio para não ser vendido, pode ser que ele seja, ele vai ter mais chance de ser vendido. Por quê? Porque eu vou criar um negócio como se fosse para mim. Né? Assim, com cultura forte, com governança forte, com um negócio aqui que é sustentável assim, no longo prazo. E aí as chances desse negócio valer mais são muito maiores. Legal, eu nem lembro o que eu ia te perguntar. Mas show de bola esses insights que você está dando aí. Além do vídeo, você está focado no vídeo, né? Que outras tendências e tecnologias você acha que vai... lembrei que eu te perguntar, deixa eu perguntar que antes que eu esqueça. No início você... Eu achava, quando eu te conheci, eu achava que você era nerd, que você era, sei lá, programador e tal. Aí você já falou no início aqui que você não é programador, chamou um japonesinho para fazer. Isso. Então, você se considera o quê? Eu sou a minha mesa. O que é isso aí? O boneco. Pokémon? Não, é Simpsons. Esse aqui tem mais. Legal, hein? Marvel. Eu vi um R2-D2 ali. É. Você é o quê?
você corre para que departamento? O que você é? Vendedor? Ou você é o cara de marketing? Você é um designer? Vendas e marketing, vendas e marketing. É a minha formação também, né? Só que sou um cara que sempre gostei muito de tecnologia. Estudei muito. Quando eu tinha 12 anos, eu sou de Araguari, né? Que é Triângulo Mineiro, Harigueri em inglês. E Harigueri uma cidade de 100 mil habitantes e tal, e eu tinha 12 anos, eu escrevia para a coluna do jornal, chamava Botija Parda, né? Por incrível que pareça, não terrível, Nossa. mas o jornal era um grande jornal da cidade, e eu escrevia uma coluna semanal sobre games, que eu era viciado em games já, né? Tipo Doom, essas coisas assim. Eu escrevia sobre games na época que todo mundo começava a jogar, mas eu tinha 12 anos e já tinha essa responsabilidade, já gostava pra caramba. E quando eu entrei na faculdade, Jordão, tem uma história boa, porque eu entrei e montei um site que chamava Hacker News Brasil, que era um site de hackers, né, de notícia de hacker. Então, basicamente, o que a gente dava notícia, tipo, os caras invadiram o site da NASA e puseram lá fora, FHC lá no site da NASA e tal. Aí a gente começou a dar só notícias de que estava acontecendo, de invasão e tudo mais. O que aconteceu? A gente virou tão relevante nessa indústria que os hackers avisavam pra gente antes. Hoje à noite entra no Brasil.gov às 2 horas da manhã, que você vai ver, nós vamos tirar o site do ar e botar uma frase aérea, geralmente fora FHC e tal. Mas aí a gente ia lá, printava, no outro dia colocava no ar. Cara, quando a gente... Aí esse negócio começou a bombar e tal, né? E quando esse negócio bombou, chegou uma intimação da Polícia Civil do Rio de Janeiro na minha casa, me chamando para depor na Polinter. E aí eu fui na Polinter, tinha uma delegacia de crimes digitais lá, e o delegado falou, cara, você está fazendo apologia a crimes digitais, e nós vamos abrir um inquérito aqui, a não ser que você queira fechar seu site e tudo mais. Eu acabei fechando. Mas a gente era referência em hacker aqui no Brasil. Legal, pô, com quantos? Você é pra FEBEM, então, se fosse preso. Tá? Você tinha 16 anos? 17 15? anos. 17. Pô, ia Foi quando parar eu na fui pro FEBEM. Rio, morar no Rio. Legal, show, hein? Isso aí veio do que, essas coisas de vendas, marketing, tecnologia? Veio da onde? Seus pais? Seu pai, sua mãe? Meu avô. Meu avô era um grande industrial que o cara montou a maior fábrica de cortiça aqui do Brasil. Era português, veio para o Brasil, montou uma fábrica gigante de cortiça e começou a vender cortiça para o mundo inteiro. Minha mãe nasceu numa casa em São Paulo, Jordão, de 4 andares com elevador dentro do Morumbi. Eles eram, assim, as famílias top de São Paulo, era a família do meu avô. E aí o que aconteceu? Um dia... Faraway, né? Não, e aí o negócio dele na época era vender cortiça para isolamento térmico, porque isso aí fazia fazia isolamento térmico de câmara frigorífica e tudo mais, então usava muita cortiça e ele exportava isso demais. O que aconteceu é que um dia chegou alguém para o meu avô, um funcionário dele, e falou, doutor Adriano, nós temos que olhar uma tecnologia nova que está chegando. A tecnologia nova estava destruindo o negócio do meu avô, não, isso aqui é porcaria, né? Isso aqui esfarela, minha avó fala que ele esfregava assim, fala, isso aqui esfarela, né? A cortiça é uma casca de árvore prensada e tal, não faz sentido esse negócio, isso aqui nunca que vai acabar com o negócio da cortiça, e era o isopor. O isopor destruiu o negócio do meu avô, né, que faliu, e me deixou uma máquina fotográfica de herança, mas assim, isso me gerou esse lado empreendedor, mas ao mesmo tempo um lado paranoico, o tempo inteiro eu estou paranoico com o que é a próxima montanha que a gente vai escalar, entendeu? Porque eu acho que o que nos trouxe até aqui não é certeza de que vai nos levar até muito mais longe. Com certeza. Fala aí, Gustavo, agora do livro aí. Você lançou um livro, virou escritor agora também, né? Tá escalando a montanha da escrita, né? Mostra o livro aí. Gustavo lançou o Pense Simples. Fala aí, foi você que escreveu ou foi algum ghostwriter? Então, o Pense Simples é um livro que a editora veio atrás de mim. É a segunda vez que uma editora tinha vindo atrás de mim para escrever um livro e tudo mais. Eu falei, cara, assim, eu não consigo, eu não sou escritor. Eu não sei escrever um livro. Mas eu consigo sentar com alguém e alguém ir me ajudando a escrever e tudo mais. Eu falei, não, a gente tem aqui dentro da editora, a gente tem alguém que faz isso, não sei o que, você vai mandando, escreve do seu jeito e a gente dá um tapa para fazer isso ficar bonitinho e tal. E, cara, foi a melhor coisa que aconteceu, assim, eu ter tido a ajuda de alguém, porque é muito complicado você manter uma linha de raciocínio do começo ao fim de um livro que você demora, já que eu não sou escritor full time, eu demorei 7 meses, 8 meses para escrever o livro, vai chegar no final, você não lembra mais se você escreveu lá no começo.
Né? E você tem alguém do lado de lá, não, Gustavo, isso que a gente já falou, agora tem que ser mais esse lado, não sei o quê. E aí eu ia colocando, e a escritora do lado de lá, e a editora ia mais amaciando para virar algo mais palatável, assim. Mas a minha ideia inicial era que fosse um livro, né, o título Pense Livre, Pense Simples, era porque eu acho que as pessoas tendem a fazer as coisas ficarem muito complexas, muito mais complexas do que parecem. E aí eu mostro na minha vida e outros empreendedores também, como que a gente pode simplificar a inovação, né, trazer coisas novas para o nosso dia a partir de percepções do nosso dia a dia. E aí um caso que eu conto no livro, que aconteceu comigo, é que uma vez eu estava com o diretor da Globo em São Paulo, e tinha um monte de fita em cima da mesa dele. Né? Eu falei, o que é estranho aí? Ah, é fita para enviar comercial. Ah, mas envia por fita, motoboy? Chega aqui na Globo, a gente ingesta isso, digitaliza e tal. Mas ela vem física mesmo, né? No meio físico. Eu falei, mas por que isso é assim? Aí a resposta foi, não, porque sempre foi assim. E aí um negócio que eu parei de pensar, falei, cara, mas por que sempre foi assim, né? Vamos tentar fazer? Eu pensei, podemos tentar fazer um negócio para melhorar isso? Pode, tal, vai lá, faz isso aí. Acho que não deu muita bola, não. Aí nós fizemos um sistema, fomos lá, pedimos para eles apresentarem a gente para a Globosat, pusemos 100% da Globosat rodando nesse sistema, todos os comerciais da Globosat chegavam de maneira digital, depois fechamos outras de canal fechado, voltamos à Globo. Pô, Globo, assim, você tem 60% do mercado, nós fizemos isso aqui para vocês. Aí a Globo fez um monte de teste no Projac e tal, homologou a nossa solução e falou, as agências que quiserem usar, podem usar agora, está homologada a única solução que a Globo aceita envio digital é através da Samba. Quando ela fez um anúncio disso no Meio Mensagem, né, que é uma revista importante de mídia, a maior empresa do mundo, chama Edstream, fica em Londres, bateu na nossa porta aqui em BH e falou, queremos comprar esse trem aí. Se tiver um mingauzinho, nós vamos vender. Eles tinham um mingau, compraram, hoje toda a operação deles fica aí no WTC em São Paulo, e os caras, cara, todos os comerciais de Caixa Econômica, Santander, P&G, Nestlé, não sei o que, todos os comerciais vão para essa empresa e isso chega em 25 emissoras. Nós resolvemos um problema gigantesco a partir de uma percepção que era, por que isso é assim? Né? E quantas coisas na nossa frente, Jordão, passam todo dia e às vezes o cara reclama, fala, nossa, velho, por que isso é assim até hoje? E vira para o lado e continua trabalhando. Não para resolver. E às vezes essas pequenas percepções de coisas ruins, de coisas que nos incomodam e tal, são as grandes inovações. E aí você vai ver por que o Thales fundou a EasyTax, meu amigo, pô, estudamos na SPM junto lá e tal. Porque ele quis resolver um problema para ele, pedir táxi era ruim. Aí o cara para e fala, pô, por que ninguém resolveu? E ele vê que ninguém resolveu porque ninguém se mexe, cara. A maioria das pessoas prefere reclamar e poucas preferem fazer. E aí eu trago um pouco disso. Esse livro, eu tô até com uma plaquinha aqui, olha, é o 5º mais vendido... Peraí, deixa eu pegar aqui. Olha, já é o 5º mais vendido em negócios e o 3º mais vendido na Amazon também. Então virou um best-seller já. Muito porque eu acho que as pessoas se identificam com a linguagem simples, com um jeito mais... não é livro de teoria pesada, não. É livro mais... Tem conceitos legais, mas ele é bem simples e prático. Assim. E não é só para empreendedor, não. O livro não tem desculpa para quem está assistindo aí comprar, e agora, né? Porque dá para você baixar a versão eletrônica, Android, iBook, da Apple, Amazon. Reais. Dá pra baixar agora, meu. É mais barato que a pizza. Em vez de comer pizza de calabresa pra ficar mais gordo, compra o livro pra ficar mais inteligente, engordar o cérebro, né? Mas fala aí, dá uma sugestão de como pensar simples em termos de gestão de empresa. Tá. Então, algumas coisas que eu acho que são importantes, né? Primeiro é foco. Porque se a gente não tiver foco, é aquele negócio, você não pode ser ginecologista e tarado ao mesmo tempo. Né? Você tem que ser uma coisa ou outra. E a gente... como empreendedor, ou até como líder e tal, a gente tende a fazer coisa demais, resolver problema demais, e acaba que não resolve problema nenhum. O cara fica lá tentando fazer um monte de coisa, aí todo dia mexe um pouquinho numa coisa diferente e não resolve nada. Então uma das coisas que eu vi aqui, aí essa história dos pinos de boliche é muito disso, é que quanto mais focado você for, cara, vou resolver esse problema primeiro. Você pode resolver outro depois, mas resolve esse primeiro. Resolvemos, vamos para o próximo passo, melhor, mais a sua chance de se diferenciar. E isso... até para o próprio profissional, né? O cara quer ser diferenciado, cara, você não vai ser especialista em 10 assuntos diferentes, entendeu? Você quer ser o melhor em vendas,
foca em vendas, velho. Vai estudar vendas, vai ler sobre vendas, vai ouvir podcast e tudo mais. Se o cara quer ser vendas, marketing, finanças, não sei o que, é genérico, não vai conseguir ser nada. Então, a primeira coisa é foco. A segunda é que hoje é fácil experimentar, então experimenta mais, pensa menos e faz mais. Hoje é barato, você quer fazer um aplicativo, cara, você entra lá no odesk.com, né, upwork.com, freelancer.com, contrata um indiano lá, o cara faz por $1.000 e faz um aplicativo para você. Então não tem mais esse negócio, $5.000 você põe uma família de indiano lá para fazer aplicativo. Então, cara, é bizarro, porque é barato hoje você experimentar. Você quer fazer uma página, você entra no 99 Designs, o cara faz por $100, o cara faz uma página para você e tal. Então tem um monte de coisa barata e simples para tirar você do mundo das ideias, porque tem muita gente que passa muito tempo pensando e pouco tempo fazendo. E aí tem uma regra do exército canadense que ela fala o seguinte: se houver disparidade entre o mapa e o terreno, fique sempre com o terreno. O que isso quer dizer, né? Pô, se o cara tem um mapa que é o plano na frente dele, fala, tem um rio passando aqui. Ele olha no chão, não tem um rio, acredita no que você está vendo, cara. Não fica preso no plano, não. E o que as pessoas se prendem demais? No plano. Fica aquele mapa na frente lá e esquece de ver que o mundo mudou, que o cliente mudou, que o jeito de vender mudou e tal. E o cara está lá, preso no passado, no que ele botou no papel e acredita naquilo. Então, as pessoas tendem a valorizar demais a ideia e pouco a execução. Eu acho que agora é o momento de simplificar isso. Cara, como é que eu tiro uma ideia do papel? Sei lá, entra num site, contrata um cara, põe ele fazer o primeiro protótipo, vai lá e vende esse treco. Entendeu? Aí pelo menos você vai ouvir um não, e você vai ouvir um porquê que você falou não. Já tem no mercado? Não tem? E o que eu poderia fazer de diferente para você comprar? Entendeu? E aí que você vai ouvir feedback, porque falar ideia, tive uma ideia de criar o próximo Facebook. Eu vou velho, foda-se, então, todo mundo tem essa ideia, mas por que você não fez? Tem várias pessoas que tiveram a ideia de montar o Peixe Urbano antes do Peixe Urbano, o Easy Taxi antes do Easy Taxi, o Uber antes do Uber, mas nunca fizeram. Então, o iFood antes do iFood. Então, bicho, não tem valor nenhum. Então, vai lá e faz. Então, essa é uma outra coisa que eu prego muito. É fácil fazer, é barato fazer, mesmo que você não seja desenvolvedor, é tranquilo. E a terceira coisa, macro, assim, é atrair gente boa para perto de você. E as melhores pessoas que eu já conheci não trabalham só por dinheiro. Esse cara trabalha por um sonho, né? Então, por propósito. É tipo assim, cara, eu quero fazer parte de alguma coisa. Entendeu? Você vai em multinacional, você já trabalhou em multinacional, você sabe que, o cara tá lá, bicho, o cara tá saco cheio com aquilo ali, porque ele não resolve nada, tudo tem que pedir para fora, para autorização não sei onde, não sei o que e tal. E às vezes você chegar pro cara e falar, aqui é mais barato, você vai ganhar menos. Mas aqui você faz parte disso aqui, você vai ajudar a construir isso aqui, e se isso que der certo, você é dono também, né? Você tem estoque, ação e tal. Você traz cara de Oracle, tem vendedor em São Paulo, veio de SAP, veio de Oracle, veio de IBM e tal. Por quê? Porque essa empresa uma hora perde o propósito. Cara, o que eu estou fazendo aqui? Meu? Sou mais um número, não tem um propósito forte de estar lá. E quando ele vem para o seu negócio por causa de um sonho, e é interessante, Jordão, que no nosso RH ninguém pode ser contratado, essa é a ordem do RH, ninguém pode ser contratado ganhando mais do que ele ganha no emprego dele. A gente acabou de trazer uma menina que entrou hoje, inclusive, que era gerente da Ambev, no Rio, e ela veio para cá ganhando menos do que ela ganhava na Ambev, porque, cara, eu não quero te trazer para cá por causa de dinheiro. Porque essa é uma competição que eu não consigo brigar, essa é uma briga dos grandes. Eu vou te trazer para cá por causa do resto. De você conseguir fazer o que você sempre sonhou, de você conseguir entregar, de você ter poder e tal. E aí vem a última coisa, que é dê poder às pontas. Um dia eu estava com um general americano da US Navy SEALs, que é a tropa de mais alto nível das tropas de elite nos Estados Unidos. Ele deu uma palestra para a gente, no pessoal do fundo de investimento, levou a gente para a Califórnia para ouvir esse cara falar lá para um negócio fechado do fundo. E ele falando como se treina a tropa de elite. Ele falou, cara, mais importante na hora de você treinar a tropa de elite é você dar poder aos caras. Então acabou aquela era do líder centralizador, que é tipo, tudo passa por mim. Eu sou o gargalo de tudo. Toda proposta eu tenho que aprovar. Todos os clientes eu tenho que falar antes. Porque esse tipo de cara, ele não consegue escalar a empresa. Ele é sempre o gargalo e a empresa não consegue crescer. Quanto mais poder você der para as pessoas, e aí tem um caso interessante aqui, que a gente tem um prefeito da Sambatec aqui na Samba. E o filho do prefeito de São Paulo trabalhou para a gente muito tempo, o João Dória Neto. Mas o prefeito aqui é um cara eleito, né, pelas pessoas, e esse cara tem verba mensal para fazer o que ele quiser no escritório.
E aí, pô, o cara pode comprar puff, pode comprar videogame, fliperama, tem tudo isso aqui e tal, mas, cara, ele senta com a galera, escuta, tem lâmpada que é a prioridade agora, a luz tá fraca aqui, o ar-condicionado tá ruim ali, não sei o que e tal. Ele senta com a galera e decide, com aquela verba lá, o que eles vão fazer. O que você faz quando você dá poder para a pessoa decidir isso? O cara se sente dono disso aqui. O cara trata esse escritório aqui como se fosse a casa dele. Porque ele, né, tá decidindo o negócio, está decidindo a empresa, ajudando a decidir o futuro da empresa. Então, dê poder às pessoas que trabalham com você. Então, eu acho que essas são as maneiras mais simples de um cara que está gerenciando o time ou uma empresa conseguir ter sucesso no negócio, escalar um negócio. Como pensar simples, talvez você tenha falado alguma coisa, mas como pensar simples em relação ao relacionamento com os outros, com as pessoas? Então, acho que esse é um negócio também que eu aprendi, assim, esse meu jeitão mais mineirão e tudo, né, fala meio errado, esse eu descobri que quando você chega para falar com uma pessoa, tipo, eu estava com o Luciano Huck. Se eu chegar pro Luciano Huck cheio de banca, né, cheio de panca, né? Ah, sou foda, sou o cara, não sei o que e tal. O cara, Fabinho, sai fora. Quem que é você? E aí muitas vezes é assim, o cara quer se mostrar mais do que ele é e deixa de ser simples, deixa de ser como é que ele é na vida real, vira uma outra pessoa e isso afasta as pessoas. E eu descobri que quanto mais simples eu for, mais eu me aproximo das pessoas, mais o cara vai sentir que, pô, esse cara não tá aqui por querer mostrar nada, não. Ele tá aqui porque ele quer se aproximar, ou quer aprender, ou quer coisa, né? Então, esse tipo de relacionamento, e através disso eu consegui chegar, né, no Flávio Augusto, em vários caras, no Lema mesmo, no Satya Nadella, que é o presidente mundial da Microsoft, tive 3 vezes já com ele. Pô, todos esses caras é porque, cara, eu tô lá para ouvir, para falar alguma coisa, mas não tô lá, tipo, querendo mostrar tudo que eu sei nos próximos... eu tenho 10 minutos com o cara, eu tento jogar tudo que nossa, eu faço isso, eu fiz aquilo, não sei o que e tal, porque isso aí vai afastar. Quanto mais simples você for nessa comunicação, no seu jeito com as pessoas, no jeito de tratar qualquer um, inclusive, mais a chance, cara, das pessoas te admirarem, né, te quererem se aproximar de você e menos, né, menos rejeição você vai ter. Acho que você respondeu a pergunta que algumas pessoas fizeram aqui. Pô, Jordão, pergunta para ele aí como é que ele faz para conhecer tanta gente, tanto galã aí, né? O Lerman, o Flávio Augusto, o cara da Mil, o outro aí, você falou um monte de gente, né? O Skin Carioca. Então, esse é um negócio interessante. Muita gente pergunta assim, ou manda aqueles e-mails, você deve receber muito também no LinkedIn, aquelas mensagens tipo, oi Jordão, tudo bem? Pô, vamos tomar um café? Tipo, cara, você não conhece o cara, não sei, vamos tomar um café, como assim? Então, uma coisa que eu aprendi em relacionamento, em networking, é que tem que ser um relacionamento de troca. Você tem que trazer alguma coisa pro cara também. Cara, que cara vai parar para tomar café comigo? Véio? Sai mandando pro cara, vamos tomar um café, vai para quê, cara? Falar de quê? Quem que você é? O que você faz e tal. Então, a primeira coisa é você pensar no qual que é o seu propósito, o que é o seu branding também. Que é tipo, cara, eu sou o cara mais foda no Brasil sobre isso. Vai ter um monte de gente top, CEO, empreendedor, diretor, não sei o que vai querer falar com você se você for um cara relevante, que tem alguma coisa para passar. Então, antes de querer, né, eu quero falar com isso, tá? Imagina, pô, você tá com o Lema, você vai falar o que com o Lema? Se você não tiver uma pergunta inteligente para fazer pro cara não tem. Então, tipo assim, o primeiro passo é, cara, como você vai se posicionar? Você é o cara bom em quê? Você vai focar em quê? Você vai escrever? Escreve, começa escrevendo, escreve um blog, escreve LinkedIn, escreve um livro, grava podcast, sei o quê. Cara, aí você vira um cara interessante. A gente, né, se conheceu já em alguns eventos e tal, a gente já teve... Mas, cara, eu cheguei perto de você, eu já te conhecia, sabia quem que você era, pô, você é referência em vendas e tal, não sei o quê. Pô, eu quero conversar com você, quero saber como é que faz isso, como é que eu melhoro venda da minha empresa e tal. Eu sigo, eu recebo suas newsletters e tal, até um xingamento, eu tinha um negócio do padre lá e tal. Mas eu acho que isso é super relevante, porque você tem alguma coisa para entregar, como eu também para você. Né? E é por isso que a gente está nessa conexão aqui. Mas não faz aquele negócio, cara, de mandar e-mail pro cara, vamos tomar um café, posso me dar meia hora para eu falar com você, tem um negócio revolucionário. Cara, é muito difícil esse approach. E uma outra coisa que eu aprendi é que se você quiser falar com alguém top, tipo, pô, eu quero falar com o Luciano Huck. Eu vou descobrir quem é amigo do Luciano Huck, que confia em mim. Então, por exemplo, o Rony da Reserva é meu amigo, o dono da Reserva é meu amigo, e ele é sócio do Luciano Huck.
cara, Rony, queria falar sobre tal assunto com o Luciano Huck, será que tem como a gente fazer uma conexão? Entendeu? Estou chutando um exemplo, mas se você for através de uma pessoa, é mais fácil você conseguir uma conexão do que se você for direto, né, através de uma pessoa. Mas essa pessoa tem que confiar em você também. Então, de novo, ele vai voltar, cara, mas por que eu vou te colocar para falar com o cara? Vou queimar meu filme. Entendeu? Porque aí o cara vai ficar pé da vida comigo e fala, porra, você trouxe esse Gustavo aqui, cara, chato, velho. Aí você botou ele aqui, pô, nunca mais recebo ninguém que você mandar. Então pensa nisso antes, tipo assim, o que é o seu valor para conversar com esses caras também? Porque esses caras querem conversar com gente interessante. Eles querem estar incluídos, eles se sentem também, muitos empreendedores, né, alto nível, se sente também isolado do mundo, assim, pô, não sei o que está acontecendo, queria falar com a molecada, queria conhecer cara legal e tal, só que, cara, você tem que ser esse cara, né? Então é importante pensar nisso antes. Gustavo, em toda entrevista que eu faço aqui, eu faço uma pergunta para todo mundo que é a seguinte, porque no final, a grande maioria da galera que está assistindo isso aqui são vendedores, caras de vendas, empreendedores de marketing. Então a pergunta que eu tenho é a seguinte, o que um vendedor que está assistindo isso aqui e deve estar pensando, pô, Gustavo, o vídeo, estou vendo lá o escritório dele, a iluminação está fraca, estou vendo umas lâmpadas para ele, uns ar-condicionado para o prefeito. O que um vendedor tem que fazer hoje em dia para chamar a sua atenção? E aí você marcaria uma reunião com o cara, ou um Skype, sei lá. E o que um vendedor não pode fazer hoje em dia, senão você desliga o telefone na cara do cara? Ótimo. Como chamar a sua atenção e vender para você? Essa é a pergunta. Eu acho que o grande segredo, isso aí eu tenho certeza, um monte de gente vai mandar e-mail e tal. Um dia eu dei uma entrevista num jovem nerd lá, eu contei a história da Band, ele falou assim, desafio aqui, quem acertar o e-mail do Gustavo vai ganhar um prêmio. Cara, me entupiu minha caixa de e-mail e tal. Até hoje eu recebo e-mail de, achei seu e-mail, não sei o quê. Mas eu tenho certeza que isso aí também vai gerar muito vendedor atrás de mim. Mas uma das coisas que eu acho que é super importante e que é a única coisa que me para prestar atenção em algum e-mail de vendedor é relevância. Tipo assim, esse cara escreveu um e-mail para mim. Ele estudou, oi Gustavo, tudo bem? Cara, muito legal o negócio da Samba, esse produto novo e tal. Sabia que a gente tem esse outro produto aqui que faz isso, 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 e a gente podia juntos, né, melhorar a sua solução, ou melhorar a sua rentabilidade, ou vender para mais gente e tal. Mas eu acho que o mais importante é criar essa conexão. Porque o que eu recebo de e-mail que não tem nada a ver comigo, que não tem nada a ver com a ação, com o que a gente faz e tal, e o cara, aqueles e-mails genéricos com, me apresente, pode me apresentar para alguém aí do seu time de marketing, pô, vê, cara, no LinkedIn quem é meu diretor de marketing, pô, inclusive, se você quiser, posso falar direto com o Pedro, que é o nosso diretor de marketing, que, sobre isso, eu acho que ia ser legal, um papo, para você conhecer melhor, a gente trabalha com essa empresa e tal. Pô, acho que é super relevante. A gente foi abordado outro dia por uma empresa de billing, né, de meio de pagamento, super grande, e foi exatamente assim. Pô, Gustavo, tudo bem? Cara, vi uma palestra sua, gostei demais, eu vi o caminho que a Samba está seguindo, eu entendi que pagamento agora faz parte da estratégia da Samba, e que, pô, a gente é uma empresa que faz o sistema de pagamento dessa empresa, e eu acho que vocês teriam muito a ganhar em usar a nossa solução. Na hora eu recebi o cara aqui, ele veio aqui e fechou, a gente virou cliente deles agora. Então eu acho que se você criar uma conexão, e é difícil, eu entendo que é difícil, porque esse cara manda 100 e-mails por dia, 1000 e-mails por dia, mas se você conseguir criar alguma conexão é muito bom. E o que não fazer é mandar essas coisas genéricas, que é e-mail, ou e-mail padrãozão mesmo, que você vê que é um oi amigo com A, né, entre parênteses e coisas super genéricas, cara, isso eu apago na hora. E às vezes é até convite para mim, tipo assim, o cara tá me chamando para algum evento, ou para algum jantar, alguma coisa, e eu deleto, depois, cara, você não viu esse e-mail, mas eu olho o e-mail, é típico e-mail que o próprio convite de palestrante é padrão, entendeu? Pô, podia ser um negócio, cara, Gustavo, a gente queria que você falasse sobre esse tema e tal. Eu nem sei se o cara tá me chamando para palestrar ou não. E e-mail muito longo, né? Eu gosto de ver e-mail, tipo assim, que em 3 linhas eu entendi o que o cara quer, e geralmente eu gosto disso, eu uso isso também, Jordão, terminar com uma pergunta, entendeu? Porque quando você termina com a pergunta, cara, eu fico muito tentado em responder. Assim, Gustavo, você consegue me ajudar com isso? Mesmo que você te falar não, e eu costumo responder muito e-mail com não consigo, não dá, ou não é o nosso foco e tal, mas terminar com uma pergunta é uma das coisas que me faz, pelo menos, agir também, né? Porque tem e-mail que termina, você fala assim, o que esse cara queria? Tipo assim, ele não perguntou nada, ele mandou um e-mail falando da empresa dele, e sei lá o que ele quer, né? Não sei se ele quer vender, se ele quer dar esse presente, de presente pra gente. Então.
Show, show. Então, como você gosta de pergunta, a gente vai terminar isso aqui com pergunta, né? E a gente tá chegando no momento aqui, já tá quase uma hora falando aqui, que se fosse o Jô Soares, né, a galera ia fazer aquela expressão lá, tá acabando e tal. Mas, ó, eu vou fazer uma série de perguntas para você, e aquela coisa da, assim, sabe, eu faço uma Coisa pergunta, coisa rápida, você tem que escolher uma das duas opções, beleza? Então vai. Livro eletrônico ou livro impresso? Impresso. A Uber ou Audi? Uber. Airbnb ou um resort na Bahia com tudo pago para encher o bucho? Airbnb. Balada ou Tinder? Tem nenhum? NDA? Nenhum. Apple ou Android? Apple. Ah, não, Spotify. peraí. Android, foi mal. Spotify ou Deezer? Spotify. Netflix ou Rede Globo? Netflix. Notebook ou smartphone? Smartphone. Facebook ou álbum de fotos da sua família? Facebook. Focar ou ampliar? Foco. Família ou trabalho? Família. Inovação ou responsabilidade? Inovação. Fazer ou saber? Fazer. Cruzeiro ou Atlético Mineiro? Cruzeirão da Massa. Barcelona das Américas. Barcelona ou Paris Saint-Germain? PSG. Agora o meu amigo Neymar foi pra lá. Um livro aí pra galera que você recomenda, além do seu. Um livro que você recomenda a galera ler. O Nada Easy do Thales Gomes, que saiu agora. Um E filme. o Coisa Sem Asas, o Rebelde Sem Asas do Rony. Um Legal, filme, eu vi você até criticando outro dia, a história do cara do McDonald's. Legal. É uma história bruta, cara. Bruta pro mal, assim, ó. Eu fiquei... Uma série de televisão, seriado. Você gosta de série? Suits. Boa. Ou Billions. Billions. E Suits, bem legal mesmo. É. Um cara ou uma menina, uma pessoa. Richard Branson. Um lugar que todo mundo tem que conhecer. Pode ser uma cidade, pode ser um bar, pode ser uma praça. Araguari. E para acabar, uma filosofia de vida. Trabalhar muito e aproveitar muito a família, né, a vida. Eu sou esse cara, assim, cara, e você já viu isso, né, eu até te decepcionei algumas vezes aí no evento que eu gostaria muito de participar. Final de semana eu não faço nada, só fico com a minha família, cara. Minha família é a prioridade maior de tudo. Eu saio 6 horas da tarde do emprego, agora minha mulher deve estar lá embaixo, para buscar meus filhos na escola. Né, do emprego não, né, da empresa. E aí depois volto a trabalhar e tal, mas eu dou banho nos moleques, boto pra dormir, faço tudo. E depois trabalho. Show, cara, show de bola. Esse evento foi o epicentro. É, Bom, que é fantástico. bom, galera, a gente tá chegando no final aqui da conversa com o Gustavo. Obrigado a todo mundo que tá assistindo. Obrigado aí ao Gustavo. Ele podia estar agora conversando, fazendo uma conference call, né? Vai buscar os filhos, mas depois ele podia estar aí, sei lá, conversando com o Lerman, não sei mais quem aí. E não, ele está aqui generosamente, doou 1 hora da vida dele para compartilhar com vocês as coisas que ele sabe, que ele viveu, não coisas de livro, as coisas que ele viveu, que ele fez e tal. Então, usem isso como exemplo para você mesmo fazer, para você generosamente compartilhar tudo que você sabe com os outros, não ficar sentado em cima do que você sabe aí, beleza? Obrigado aí, Gustavo. Muito obrigado. Obrigado, aí viu? Foi top, viu, Jordão? Muito legal participar com você. Adorei, acho que a galera adorou também, pode ter certeza. Obrigado, acho gente. que vai chover vendedor te ligando mesmo, querendo te vender alguma coisa aí. Bom demais, mas foi ótimo, viu? Obrigado pela oportunidade aí, tá, Jordão? Ah, obrigado você. Valeu. Sucesso pra você, o livro, compre o livro do Gustavo aí, pense simples, não tem desculpa que tem trânsito, não dá para ir na livraria comprar o livro, não tem desculpa, entra agora no smartphone, no tablet, no desktop e baixa o livro aí, beleza? Eu vou soltar um vídeo, uma resenha só sobre esse livro nos próximos dias, para você assistir, beleza? Mas antes de assistir a minha resenha, compra o livro do cara aí, beleza? Pense simples, está nas livrarias, nas melhores casas do ramo aí. Valeu? Obrigado, Gustavo, até mais, hein? Valeu, obrigado, gente.